noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Hoje eu, Henrique Altran, Felipe Viana e Adolfo Duarte estaremos conversando sobre um tema de extrema relevância e um tema muito atual, que é a banalização do uso de medicamentos de emagrecimento, principalmente os análogos das incretinas, essa classe que a gente chama de canetinhas de emagrecimento. Essa com certeza vai ser uma live. A ele, fico aguardando o Dencinha e o Altran. Vamos ver se dá tudo certo hoje, porque fazer lives ultimamente tem sido desafiador. Fala, meu amigo. Fala, Will! Tudo bem, meu querido? Peraí. Me disseram que todo vídeo no início tem que ter um gancho. Ah, boa. Ridículo. Essa eu não tinha escutado hoje, mas eu escutei uma melhor que essa. Que é o Qual que foi? a mamãe açaí disse para os filhinhos açaí. A minha turma me contou essa agora. O O que foi? último açaí apaga a luz. Boa essa, né? Cara, nós estamos bem. Ó, a gente denuncia que nós denunciamos que somos pais nessas horas. Não, mas é que a gente começa assim porque dali para frente só pode melhorar, entendeu? Aí não tem mais erro. Não dá para piorar disso. Grande Altran! Eu tô me abrindo aqui de vocês. Já Mas começamos Tá calibrado. parecendo uma low bar para nós começar. eu não peguei a história da mamãe açaí. O que foi que ela disse? O que a mamãe açaí disse para os filhinhos açaí? O último açaí apaga a luz. Boa. Boa demais, essa. Nós estamos bem mal. É isso mesmo, tá ótimo. Ó, Ó, Felipe já pediu aqui, deixa eu aceitar ele. Muito bem, time completo, meu querido Henrique Altran. Passo o bastão para ti como host desse evento. Boa noite. Boa noite, Decinha. boa noite, E aí, Dencinha. doutor Henrique Altran, Adolfo, e aí, William, tranquilo? E aí, meu querido? Beleza, cheguei atrasado. Adolfinho de cara limpa, Na hora. rapaz. Rapaz, o que acontece, né? De Cabelinho novo, na régua. de novo eu entortei a barba, né? Aí eu tirei para deixar desentortar. Aí a noiva viu e disse: ai, ficou lindo, pronto. Aí lascou. A gente já não se governa mesmo. Ela disse: ficou lindo. Aí ela lascou. Eu vou fazer o quê? Né? Se ela achou bonito, meu amigo, Mais que eu já certo. pego o boi dela achar que eu sou bonito. Ela já tem algum problema de achar isso, né? Aí pronto, chega, Verdade. me larga uma dessa, eu vou deixar sem barba. Tá mais do que justificado. Eu estou aqui com a minha camisa anos 90. Não tá dando pra ver, o tranco tem as Não letrinhas na consigo frente. ler. Não consigo ler. New. Now I have a machine gun. Ah. Ho, ho, ho. Melhor Tá filme de bom. Natal de todos os tempos. Exatamente. Galera, Muito a bom. ideia desse tema foi do Will, né? E aí eu não sei se de propósito ou não, ele colocou um texto muito bom hoje no Substack, falando sobre o campeonato das canetinhas, né? Quais são as melhores. Eu vou até abrir o texto aqui para não falar de orelhada. Mas eu achei legal, eu achei melhor ainda, foi o gancho, para pegar a deixa. Melhor ainda é que eu achei o gancho do final, né? Falando sobre a questão de canetinha não substitui o estilo de vida, né? Acho que a gente pode começar por aí, Will. O que é que você acha? Claro, cara, claro. Foi intencional, né? Absolutamente intencional. Tava dando uma conversada com o meu tutor Open Evidence hoje de manhã sobre canetinhas, justamente porque queria trazer alguns dados aqui que a gente pudesse debater. E aí pensei, cara, olha só que interessante aqui, né? A gente tem dados tão robustos já sobre os efeitos de médio prazo, um ano, sobre diferentes medicamentos. Vamos estabelecer um ranking aqui, vamos conversar sobre cada uma dessas medicações. E aí, enquanto eu fazia isso, cara, eu não pude deixar de pensar
em quantos pacientes eu atendo que chegam para mim e falam, não, mas eu não, eu já usei a caneta e não funciona para mim, né? Ou então, eu não quero usar isso aí porque eu já sei o que acontece. E aí, quando a gente vai tentar entrar mais a fundo nessa história, o que a gente encontra? Um paciente que foi submetido a uma consulta médica tradicional, né? O que é uma consulta médica tradicional? Consulta médica tradicional é aquela que é agendada de 15 em 15 minutos, de acordo com, né, a demanda do plano de saúde, onde o médico conversa escrevendo no prontuário já, porque ele não vai ter tempo de registrar a consulta depois, e ele está acostumado a resolver problemas com medicamentos. Fui um médico assim por muito tempo, tá? Então, a única intervenção que o médico precisa fazer é dar o medicamento. Isso funciona em algumas situações, como prescrição de antibiótico, Sim. né? Mas para o paciente que está buscando construir uma saúde melhor, não funciona. Aí, quando um médico como eu, um médico como Adolfo, que somos os picaretas, né? Dedicamos Sim. uma hora e meia, uma consulta e a gente vai conversar com o paciente, a gente vê que o paciente recebeu o medicamento de emagrecimento como se tivesse recebido um antibiótico para tratar uma amidalite. Ele recebeu uma receita, vai na farmácia, compra isso aqui, volta daqui 3 meses e a gente conversa. Então, nem dá para dizer que o paciente é o culpado por achar que a solução está ali, né? E aí ele usa o medicamento e ele fica a bolacha e fruta por uns 3 meses, perde um horror de peso, e aí o médico que atendeu ele, mostrando mais um sinal de desinformação, diz, teu tratamento está concluído, tu já emagreceu tudo que tu precisava, tá de alta. E aí o cara para a única força que agia a favor do seu emagrecimento. E aí a gente não precisa de muita ciência para dizer o que vai acontecer, né? Então, eu acho que as pessoas esquecem que no tratamento de emagrecimento, nunca um medicamento vai ser o principal. Ele pode ser um potencializador, mas ele jamais vai ser o principal, porque eu falo isso em mentorias, falo isso para os pacientes, porque para a pessoa predisposta ao ganho de peso, o peso da manutenção é a vigilância eterna. Uma pessoa predisposta ao ganho de peso precisa ser consciente a respeito do seu estilo de vida, principalmente a respeito da sua alimentação, para o resto da vida. Eu sei que não é o caso do Altran, mas é o meu caso, é o caso do Adolfo, não sei se é o caso do Dencinha também. Nós, com todo o conhecimento que temos, e a gente estuda isso muito, já tivemos momentos da nossa vida onde outras forças agiram e a gente viu a nossa composição corporal, a nossa saúde se espatifar no chão. Então imagina para uma pessoa que não recebe esse tipo de orientação, né, Altran? Então o grande objetivo ali da parte final do texto é dizer, meus amigos, esse é um tratamento que ele é uma cereja linda, maravilhosa, deliciosa, mas que só cabe em cima de um bolo bem construído, entendeu? Perfeito. É a minha eterna visão. Infelizmente, eu não sei, aí é aqui tá o ponto, sabe, Will? Até que ponto é uma demanda do plano de saúde barra sei lá, personalidade ou mau caratismo ou aprendizado do médico? Boa. Eu vou te defender nessa, Altran, porque quando eu falo assim, o médico atendendo consultas de plano de saúde, eu faço parecer que o médico é vítima do plano de saúde. Uhum. Talvez seja importante a gente dizer que nenhum médico é obrigado a atender pelo plano de saúde, né? Então, no momento que eu me proponho a atender uma consulta e eu vou receber, sei lá, R$ 20, R$ 70, nem sei quantos planos de saúde pagam, cara, eu vou entregar o meu melhor pelo preço que eu estou me sujeitando a pagar, a receber, entende? Eu acho enfadonho, né? eu acho enfadonho a pessoa ter uma distinção, né, para pacientes que estão vindo pelo convênio dos demais pacientes. Se a pessoa não entende que o convênio esteja remunerando a altura do desempenho dela, ela que não atenda por esse convênio, né? Então, realmente, obrigado pela oportunidade de me corrigir. Na verdade, eles
são, na sua maioria, médicos que têm medo de abandonar o convênio né, por N motivos, não precisamos entrar nesses detalhes, mas que aí eles criam uma esteira de produção de consulta médica, né? Isso é muito comum. Então, o paciente tem um tempo limitado ali para fazer suas queixas e isso acaba fazendo com que os dois não se conversem, não se entendam e o paciente saia sem direção nenhuma da consulta. E assim, né, Will, eu acho que fica mais fácil. Assim, eu imagino, eu nunca atendi por plano de saúde, né? Imagino que fica mais fácil atender dessa forma, porque você passa muito pouco tempo com o paciente, você não aprofunda na questão. E você oferece para o paciente uma solução entre aspas, né? Que é rápida, né? Você tem isso, eu estou querendo perder peso. Pá, canetinha. Pronto, por exemplo. Ou, né? Uma solução que é rápida, você não tem muito trabalho, você não vai ter que convencer o paciente a nada, você não vai ter que explicar, que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes para nós 4 aqui. A nossa consulta não é uma consulta do tipo... o paciente fala e a gente passa o medicamento. Não. A gente dá aula na nossa consulta. Aula. Sim? A gente dá aula. Me considero um professor dando aula nas consultas. Então, inclusive, meu professor. Nossa. Então, assim, vocês me deixam encabulado. Fica complicado essa questão, porque realmente é uma via de mão dupla, né? E assim, você falou, a gente não pode colocar a culpa no paciente que quer só um medicamento, mas a gente sabe que existe essa cultura também. Claro, Né? claro. Tem paciente cultura de toda qualidade, tem profissional de toda qualidade. Tem gente que já chega querendo exatamente somente a prescrição da caneta. A minha prima é médica aqui em Natal. Ela disse que tem uma paciente dela, Altran, que ela disse, ela já chegou aqui querendo a prescrição da canetinha. E ela disse, eu acho que não é o caso, você tem outras situações para ajeitar antes disso. Ela disse, não, eu vim só pela prescrição oficial da caneta. No começo, quando não só buscar o papel. Foi. Entendeu? Então, tomara que esse povo se encontre, né? Tomara que os nossos pacientes continuem assim, que é realmente quem quer aprender e mudar o estilo de vida, né? Fazer uma mudança mais, assim, substanciosa, né? Sim. É difícil, né? Vocês veem como são as coisas. Todo mundo quer solução fácil, nós também queremos. Se tivesse a solução fácil, seria ótimo. Para mim, o maior problema está justamente nessa questão educacional. A Altran colocou aí que nós, durante as consultas, estamos ensinando, né? A base do nosso trabalho é ensinar as pessoas a ter saúde. Tem que reinformar os colegas que a base é essa. Tá? Os nossos DRzinhos, eles não são porque a gente é gostoso e bonito, não. É porque a gente tem relação com docere, com ensinar. Então, a base do nosso trabalho não é curar, é ensinar a ter saúde. Então já começa por aí. E aí o que acontece? Quando está para lançar nova canetinha, sempre aparece meia dúzia de palerma na rede social, que tem um grande marketing, uma grande divulgação para dizer, vem a nova, milagre, vai resolver tal. As pessoas ouvem, acreditam. Sim. Afinal de contas, muitas vezes o palerma é especialista, né? Então, aí, o que acontece? Isso acaba com a gente. Infelizmente, hoje, nesse tempo dos profissionais de papel, né? Como eu e a Altran já conversamos uma vez na Live Nerd, hoje você não tem que saber, você tem que ter um papel que diz que você sabe. Sim. Se o papel diz que você sabe, então automaticamente você sabe. Infelizmente, isso não é verdade. Eu conheço profissionais que não têm papel nenhum e sabem muito mais que outros que têm um monte de papel, né? Então, não vou entrar aí nas questões de deficiência anatômica, que a gente já conversou outro dia, mas o que eu quero dizer? Enquanto não for feito esse trabalho de informação, as pessoas vão continuar acreditando que existe essa solução mágica e vão continuar querendo usar como mágica. Para mim, a raiz do problema está nos nossos profissionais da área de saúde. Porque, afinal de contas, quem tem que ensinar isso somos nós, pessoal. Nós precisava ter alguma turma com a capilaridade grande, com a exposição grande, para chegar e dizer, galera, vocês estão usando isso errado. Tá? Porque quando o Will fala, né, que o pessoal chega já dizendo que usou e não deu certo, né, Will? Eu também vejo isso direto. Mas, claro, se você usou o recurso de uma forma incorreta, você não vai achar um resultado adequado. Né? A turma acha o quê? Eu vou me furar, vou comer menos e aí eu vou emagrecer. Gente,
Aí a gente ainda precisa discutir que essa coisa de apenas comer menos e apenas ser hipocalórico não é um caminho para emagrecimento. Ainda precisa discutir isso. Ainda precisa discutir que o caminho não é acompanhar peso e que todos os trabalhos que saem publicados, até o Will colocou lá no texto, trabalhos avaliam o quê? Percentual de peso perdido por tempo. Eu já falo, a técnica de emagrecimento de amputação funciona melhor ainda. Entendeu? Os dois membros inferiores ganham de todos. Ganha de todas as canetinhas. Amputação dos membros inferiores. Porra! Então, assim, o que eu vejo muito é empilhamento de informação errada, empilhamento de interpretações equivocadas, que acaba levando as pessoas a crer em coisas que estão equivocadas da base. Aí, como é que fala, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Então, se o negócio já vem torto do nascedouro, não tem como corrigir, trocar o pneu com o carro andando. E a grande questão é a seguinte, né, Adolfo? Aliás, duas coisas a respeito disso que tu falou que foi genial. A primeira delas é que nós também queremos resolver o nosso problema, né? Um amigo meu fala uma frase que eu acho sensacional. Ele diz, não existe nada mais perigoso do que um médico com fome. Então, o que acontece? Tá? A pessoa vem a pessoa vem no consultório para pegar receita. Passa ali o cartão do convênio e me entrega uns pilinha. Mês que vem precisa voltar de novo, porque é 4 canetinhas por receita. E assim eu criei um ciclo que se repete e eu tenho ali uma recorrência, né? Isso. Então, resolve o problema de todo mundo. Não preciso perder tempo explicando nada. Não vou perder esse cliente porque ele precisa de mim, ele já sabe que se ele parar com esse medicamento vai dar uma bagunça. Então, se cria zero autonomia do paciente. Na verdade, se cria uma nova dependência de um paciente que já vem muitas vezes sofrido de vários ciclos de dependência, de planos alimentares e outros tratamentos esdrúxulos que foram moda por um tempo. Então, isso já é um problema grande o suficiente. O segundo problema, e talvez mais grave, é que qual é o número do emagrecimento para o paciente? Peso. Ponto final. E aí, o mau uso das canetas, eu ouso dizer que ele gera um resultado em termos de peso melhor, pelo menos na visão da pessoa, do que o uso adequado. Então, Perfeito. O que eu já encontrei várias vezes no consultório é uma pessoa ficar frustrada. Meu Deus, doutor, eu estou aqui fazendo tudo certinho, usando o medicamento na dose que o senhor prescreveu, comendo minha proteína, fazendo musculação, e a fulana de tal traz a tirzepatida do Paraguai e perdeu 8 quilos só num mês. Eu digo, minha amiga, 8 quilos é mais ou menos 60 mil calorias. Não existe como ela ter feito um déficit calórico desse tamanho. Então, essa perda inclui músculo, inclui líquido, inclui dignidade, inclui tudo que vocês podem imaginar. Nossa paciência. Exatamente. Só que o paciente está acostumado a olhar para a balança. Então, tudo que não move a balança gera frustração, né? Quantos pacientes a gente trata que vem de uma dieta hipoproteica que ao modificarem a sua dieta, o primeiro passo, eles vão perdendo gordura e vão ganhando musculatura. E aí eles se percebem mais magros no espelho, eles estão mais magros, com um percentual de gordura pior. Mas quando eles vêm para a consulta e se pesam, eles ficam frustrados, porque o número do emagrecimento ainda é o peso para eles, né? Então isso são questões que têm que ser trabalhadas. E isso não se consegue trabalhar num diálogo superficial, né? Isso é um ensinamento, como vocês mesmos salientaram. Nem diálogos superficiais. Mas peraí, tem um detalhe só, Altran, deixa eu falar só isso, porque é uma coisa que eu estou estudando muito. E que eu estou puta a um nível, vocês não têm noção. Poupe suas adrenais, Dolfinho. Não, cara, mas você vai me entender agora. Will, sabe que quando a gente faz uma postagem falando isso, que o peso não é importante, os rankings de elegibilidade do Instagram não vão distribuir o seu post. Você está falando contra verdades ditas pela OMS e por verdades, consensos científicos estabelecidos. Quem foi o filho da puta que veio dizer que existe consenso científico? Ele já falou sobre isso 1 milhão de vezes. Que é o corno que avalia essas coisas. Foi você que postou uma frase do Michael Crichton falando sobre consenso científico, Adolfo? Não me lembro se foi eu que postei ou que você viu. Já postei, mas não me lembro. Foi a que eu vi foi você. A que você viu fui eu.
Mas é uma coisa incrível, porque assim, a gente quer trazer informação para as pessoas, quer trazer um contraponto. Se você fizer isso, o seu post não é distribuído. Então, só aquele pequeno grupo de pessoas vai ver e começa a restringir a distribuição. Quando eu vi isso, aí eu vejo que às vezes faço um post bobinho, uma coisa mais levezinha, faz uma distribuição enorme. Às vezes você faz uma coisa super estruturada, bem arrumada e tal, e o negócio dá aquela flopada boa. Aí quando você vai ver, tem alguma palavra proibida. Tem algum termo que não pode. É uma loucura Sabe? isso. Eu tenho tido Cara, cada vez menos paciência para isso. eu Cara, tô ficando já. Tô ficando já total, cara. Tô ficando já total. Começando a pensar em outras maneiras de fazer esse trabalho e fazer a migração principal, como nosso amigo Altran já fez, tanto para o YouTube quanto que vocês estão fazendo com o Substack, que é sensacional. É, Porque tem aqui vai mais ficar o quê? Vai liberdade. ficar um canal para falar bobagem. né, É. para fazer dancinha. Entretenimento, né? Aqui Entretenimento. já virou um canal de entretenimento há muito tempo, né? Tanto é que o que vai são as trendzinhas que pegam uma música, todo mundo igual. Aí agora é o Léo DiCaprio ali, Hey Leo, vem aqui, não sei o que, vou fazer um botox em ti. Vocês já viram isso aí? Não Vai vi ainda chegar não. em vocês essa semana. Vai Vai chegar. acabar pegando. Vai chegar em vocês. Então, realmente isso é muito exaustivo, né, cara? É frustrante. E A as frase. pessoas esquecem um outro detalhe muito importante, né, Adolfo? Fala. É que os consensos são probabilísticos, Sim. né? Então, quando a gente atua na esfera individual, se um medicamento tem uma taxa de resposta de 70%, isso é um medicamento maravilhoso. Poucos medicamentos têm uma taxa de resposta tão alta. Mas isso não significa que a gente deva descartar os 30% que não responderam a ele, né? Sim, Então, claro. as pessoas pensam que qualquer coisa fora do consenso é picaretagem, charlatanismo, né? E aí, É por isso que eu falo, cara, quando o N é 1, tudo é 100%. Se isso. você não sabe interpretar seu paciente em detalhe, cai fora, porque quando o N é 1, tudo é 100%, pro bom e pro ruim. Sabe? Porque você só tem aquela pessoa na sua frente. Então você vai fazer, ou vai dar bom, ou não vai. Então, se você não sabe analisar os porquês que levaram até aqueles estudos lá a encontrar os 70%, melhor nem usar, né? Mas eu devo minha vida a isso, né, Adolfo? Porque eu construí a minha carreira atuando no nicho que foi abandonado pela dieta 3 em 3 horas não funcionar, com tudo que a gente gosta, mas só um pouquinho, né? Então, assim, no final acabou virando uma carreira para nós atender essas pessoas que eram julgadas como incompetentes ou sem força de vontade pelos profissionais de saúde que tentavam repetidamente martelar tudo que eles encontravam pela frente, né? Porque tudo que eles enxergavam era prego. Agora as coisas estão mudando um pouquinho. Só sobre aquela questão do consenso que eu tinha falado, a frase do Michael Crichton é a seguinte: historicamente, a alegação de consenso tem sido o primeiro refúgio de canalhas. Ele pega leve. É uma maneira de evitar debate alegando que a questão já está resolvida. Para que fique claro, o trabalho da ciência não tem absolutamente nada a ver com consenso. Consenso é assunto da política. Eu postei isso sim, mas não sei se você viu na minha postagem, postei no story. Acho que foi tu que postou. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, né, e isso que você falou, Will, é muito interessante, um medicamento que funciona em 70% dos casos, o que é um excelente medicamento, as pessoas, elas esquecem dos 30%. Facilmente se esquecem dos 30%, que ficam à míngua, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Porque não funcionou para mim, então pronto. Então não tem solução. Cara, quantas pessoas nós não já pegamos, quantos pacientes nós não já atendemos? Vou falar direito, porque senão o pessoal pensa outra coisa. Quantos pacientes a gente não já atendeu que vieram pra gente desiludidos e desenganados? A maioria, outra. A maioria. A última. Você é o último nutricionista. Quantas vezes eu já escutei isso? Você é o último nutricionista que eu vou consultar. Essa é a minha última tentativa. Eu digo, eu não tenho mais nenhuma vontade de tentar qualquer outra coisa. Eu tenho uma paciente que ela tá usando tirzepatida. Fazia 1 ano e meio, cara, que a mulher tava usando tirzepatida. E ela é super cri-cri, ela tava usando certo. Não tinha perdido nada de peso, cara.
Nossa. 1 ano e meio, meu amigo. E aí comigo no primeiro mês perdeu 3 quilos. Ficou morta de satisfeita. Sabe? Então quer dizer, o que estava faltando? O que estava faltando era isso que a gente está conversando. Estava faltando essa paciente ser educada. Uhum. Eu tenho assim, vários pacientes Altran que chegam para mim dizendo que eu sou a última esperança porque aqui eu tenho uma fama de radical, né? E isso para mim é muito bom, porque o É, paciente que consulta essa é comigo, a fama sabendo mesmo. dessa fama, está disposto, né? E, cara, essas pessoas que desistiram, coitadas, elas foram marretadas sempre com a mesma estratégia. Sempre, sempre com a mesma estratégia de emagrecimento. E agora, eu atendo muitos pacientes que dizem não responder a tirzepatida também. Porque todo médico prescreve tirzepatida agora, né? Qualquer médico. Vai do ortopedista ao oftalmologista e recebe uma prescrição de tirzepatida. Isso é uma coisa uniforme. O marketing da indústria é muito bom, né? Sim. E o que que acontece? Boa parte dessas pessoas não respondia porque estava fazendo tudo errado. Mas é importante dizer, outra, que tem pessoas que fazem tudo certo e que também não respondem ao medicamento. Essas Uhum. pessoas existem, né? E elas não podem mais uma vez encontrar agora uma falha terapêutica como um motivo para serem julgadas, né? Aí a gente tem que pensar em estratégias completamente diferentes. Tem coisas que eu faço que não são para todas as pessoas, mas que eu costumo dizer, ó, agora nós estamos saindo das estratégias mais respaldadas e nós estamos indo para o campo da experimentação. Tu topa? Topo. Eu não vou te abandonar enquanto tu não me abandonar. Enquanto houver um recurso, eu vou estar contigo. E as pessoas ficam muito tranquilas com isso, contanto que a gente tenha tempo para explicar, né? Ó, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer exames de controle, nós vamos ver tua composição corporal, vamos ver como isso vai funcionar. Essa é a arte. Essa é a É arte. bom. Will, também tem outro grupo importante, o grupo do pessoal que não consegue usar. Eu estou nesse grupo. Análogo, não consigo usar análogo. Pensa em qualquer efeito colateral, tem. E eu não sou de ser assim com medicamento nenhum. Uhum. Mas com os análogos, eu não consigo, cara. O intestino tranca, dá um banzo, um bode assim horrível, parece que vai entrar em depressão, dá vontade de fazer nada, sabe? Dá uma sinusite escrota. Então, assim, Olha só. Olha realmente, só. tudo que você imaginar que possa vir de ruim, para mim vem. E eu tenho pacientes assim que não toleram, né? Eu estava conversando com a paciente hoje que ela já testou todos que você imaginar. Ela vomita, que ela não tem como, é impossível para ela usar, né? Uhum. Além dos pacientes que têm condições clínicas também impedem, né? Eu tive uma paciente que perdeu um pedaço do intestino porque estavam fazendo semaglutida nela, só que ela tem miastenia grave. Então, assim, em tese não era para ter feito. Um medicamento que Uhum. lentifica uma musculatura que já é lentificada, já é Uhum. hiporresponsivo, né? Então tem essas questões. Eu gosto de falar uma coisa, tá? Porque assim, eu hoje sou um super entusiasta da tirzepatida. Tirzepatida realmente é uma droga que é uma ferramenta muito interessante. A gente usando ela com parcimônia, ela ajuda absurdamente. Eu não tenho como negar isso, principalmente porque ela é a primeira de tirar o tesão da fome hedônica, né? Primeira que Isso faz é, isso eu direito. acho que é o grande trunfo dela. É o O grande pessoal trunfo. chama de food noise, né? Pronto. Mas que eu Ele gosto dá de um... lembrar uma coisa. A gente emagrecia sem isso. Eu ainda sou do tempo que a gente emagrecia sem isso. Então, eu atendo diante da liraglutida, emagrecimento. A gente trabalhava muito com Feproporex, com Fepramona. Sim. E, por sinal, eu adoraria ter de novo, porque usando corretamente funciona super bem e é barato. Tá? Mas parece que tudo que é barato funciona bem, o pessoal tira, né? Foi igual aconteceu com a Complia, o Rimonabanto. O Rimonabanto funcionava tão bem que tiraram do mercado. Então, assim, eu vejo isso também, E o porque uma. Rimonabant funcionava justamente na fome hedônica, né? Nos receptores Exatamente. endocannabinoides. Não, mas o Will, ele induziu 4 casos de atentado contra si mesmo, né? No Uhum. mundo. Então temos que tirar. Quantos já aconteceram com o análogo? N, não dá nem para contar. E ninguém fala em tirar, né? Então, mas o que acontece? A gente fazia sem isso, né?
Então, eu gosto de lembrar uma coisa. É um dado interessante. Quando a liraglutida foi lançada, a Victoza, 2011, a gente tinha em torno de 15% de obesidade no Brasil. Depois de todos os milagres sequenciais até agora, 15 anos depois, nós temos 31%. Com isso eu estou dizendo que as drogas são ruins? Não. Eu estou dizendo que o posicionamento diante disso é péssimo. O ponto de vista utilizado para a discussão é tenebroso, nojento. Então, volta para o ponto que a gente estava. Educação, falta. Né? Falta os formadores de opinião da área trazer uma opinião que preste para as pessoas entenderem, olha, temos drogas novas sensacionais, mas elas podem ser o que for de maravilhoso. Se você não fizer a tua parte, que é o que o Will coloca muito bem, não vai adiantar. Você vai até, de repente, perder peso, que não é necessariamente emagrecer, enquanto você está usando. Seu corpo vai ficar numa falsa homeostase naquele ponto, e na hora que você tirar a droga, ô parceirão, aí vai a mesa, a cadeira, a porta, a parede, vai tudo embora. Você vai engordar mais do que antes, como aconteceu com todos os outros tratamentos no passado. Sim. Porque... Aí, uma coisa só, Will, você botou lá o ranking. Eu achei engraçado uma coisa, né? No ranking não aparece uma droga que para mim é muito melhor do que a semaglutida, que é a dulaglutida. A dulaglutida era o Trulicity, que é da mesma Lilly que fez agora o Mounjaro. Só que até ali, a Lilly ainda tinha um comportamento altamente ético na divulgação da droga. E vendeu a dulaglutida como medicamento para diabetes, que é, de fato, para que ele serve. Na verdade, todos eles, em tese, são para isso. Sim. Aí, quando eles viram a Novo nadar de braçada com a semaglutida, acho que eles aprenderam. Aí, na hora que foram lançar a Tirzepatida, o Mounjaro, já não quero mais ficar de fora, não. E aí, mudaram o comportamento e deu no que deu. É o famoso canto da sereia, né? Depois que escutou, meu amigo, não dá para desouvir mais. É isso mesmo. É muito interessante isso, porque a gente vê, e agora entrando assim bem na palavra banalização, né? A gente vê todo um espectro de pessoas utilizando esses medicamentos, e eu fico pensando, cara, o que leva, por exemplo, pessoas a utilizarem esse tipo de medicamento quando facilmente uma mudança de estilo de vida... Eu queria pensar assim no ponto psicológico, sabe? Por que eu vou injetar algo que vem do Paraguai? Porque pensa na loucura, cara. Eu compro um troço que vem no escapamento de uma moto. Porque assim, a pessoa não sabia que vinha, mas na hora que ela viu aquele vídeo, agora ela sabe que vão fazer qualquer coisa para aquele Mounjaro, aquela Tirzepatida chegar na mão dela. Então vem transportado de uma maneira que você não sabe nem como é, você injeta dentro de você para perder um pouquinho de peso que facilmente você perderia com uma mudança do estilo de vida. Que fatores... Mas tem medo da vacina porque ela não foi testada o suficiente, entendeu? Pois é. Sabe o que eu acho engraçado? Uma coisa que acontece é que as 3 fábricas principais que tem lá no Paraguai são todas boas, os produtos são bons. O problema é que transportado sem controle de temperatura, O problema estraga, é o transporte. né? Sim. Então, Sim. até isso entra, né? Porque acaba até dando uma má impressão, né, do produto e, na verdade, se estivesse comprando legalmente, se fosse possível fazer isso, né, não teria problema. Na verdade, eu vejo uma briga danada com essa coisa de patente, produção, eu vejo uma confusão danada. Acho que o Brasil está muito mal posicionado nesse sentido, que a gente faz parte de uma série de acordos internacionais de patente que não estão sendo respeitados. E aí, nessa hora, o pessoal vai brigar porque a indústria maligna só quer ganhar dinheiro. Gente, existem regras, existem normas, existem leis, existem acordos. Então, assim, eu não sou nenhum fã da indústria farmacêutica, não. Mas é o seguinte, cara, as coisas precisam ter uma retidão de conduta, né? Do jeito mangueado que está aqui e começou a bagunçar lá na semaglutida, lá atrás, né? Isso é ruim, porque dá para as pessoas uma falsa impressão
E que ela pode procurar qualquer alternativa de qualquer jeito. E é por isso que tem um monte de gente usando Retatrutida, né? Chega para mim, Dolfo, eu estou usando esse novo Retatrutida. Eu falo, você não sabe o que você está injetando em você. É. Não, eu sei sim que você não sabe, porque não sai do laboratório, ainda está em fase 3, lá pela própria Lilly. Então você não sabe. O máximo, alguém pode ter copiado a cadeia peptídica, que não me garante que vai ter o mesmo efeito. Né? E você está injetando um polipeptídeo em você, que eu não sei que diabo vai fazer contigo. Mas dá essa impressão para as pessoas, como se fosse assim, não, essas indústrias são muito malignas, então vamos correr por fora, porque a gente tem os bonzinhos que vão vender mais barato para nós. Galera, na boa, é sério? Então, assim, eu não sei se é ingenuidade, se é abestalhamento, como a gente diz aqui no Nordeste, eu realmente não sei. Se é desespero. Eu acho que é muito humano a gente se alinhar com teorias de conspiração que são a favor daquilo que a gente quer acreditar e ser contra, às vezes, essas mesmas teorias quando elas vão contra aquilo que eu quero acreditar. Então, assim, quando a gente escuta um reforço positivo de uma crença que a gente quer que seja verdade, nossa, aquilo soa como música para os ouvidos, então a gente fica muito apaixonado por isso. Então, quando falam, a indústria farmacêutica é do mal, a proteção das patentes é ruim, deveriam deixar vir a tirzepatida do Paraguai a rodo aqui para dentro, né? O Mercosul deveria liberar a circulação de medicamentos, coisas assim que eu já ouvi. Ah, isso é maravilhoso, né? Mas às vezes essa mesma pessoa é dona de um outro negócio que é protegido pelos acordos comerciais que existem entre os países e ela certamente faria um atentado caso o negócio dela fosse afetado, né? Então, assim, a gente tem essa tendência a ter esses dois pesos e duas medidas, né? E realmente o que o Adolfo falou é verdade, a análise dos medicamentos do Paraguai, feita agora na Unicamp, né? Mostrou que é o mesmo princípio ativo, é a tirzepatida. O problema é que quem está atravessando está fazendo tráfico de drogas. Não tem outro nome para isso. E aí os traficantes não são conhecidos pela sua ética e o seu, né? Então a gente fica à mercê dessas situações. Isso é uma coisa que tem que se levar em conta. Né? Não são reconhecidos pelo seu pós-venda. Não. Exato, exatamente. Mas, seu assim, serviço de saque. uma outra coisa que eu queria trazer para cá também é assim, muita gente hoje quer perder peso, quer alcançar um peso que o corpo dela não quer alcançar. Estou com um paciente nessa situação aí. Essa é a outra questão. Sabe, a gente criou um modelo de saúde barra corpo barra composição corporal que as pessoas querem alcançar de qualquer forma e isso meio que pressiona, né? Eu acho que as mídias e as redes sociais elas trazem muito isso, né? Eu só mostro o que eu quero para as pessoas e as pessoas acham que a minha vida é aquilo ali que eu mostro, né? Não sei se ingenuamente ou porque querem acreditar, alguma coisa do tipo. E aí elas veem esses influencers que têm barriga de tanquinho, baixa gordura e não sei o que, etc. E tal, e elas querem encaixar o seu próprio corpo nessa forma. Ou né? até passar do ponto disso, né? Porque agora Sim. o que tá na moda é o chassi de grilo, assim, né, cara? Que tu não enxerga 1% de gordura na pessoa. Sim, Assim. sim. Eu lembro... Assim, de grilo é ótimo. Eu lembro de uma paciente minha que ela veio inicialmente e disse, Henrique, eu quero ficar com o corpo da Bruna Marquezine. Cara, eu lembro disso até hoje, porque eu não sabia quem era Bruna Marquezine. Ela olhou para mim com os olhos desse tamanho. Eu disse, cara, eu não sei quem é Bruna Marquezine. Aí ela foi me mostrar a foto da menina. Agora você imagina o seguinte, você imagina que na minha frente tinha uma mulher que já teve um filho e que é o estilo de mulher, sabe aquela mulher popozuda, perna grossa, bundona, mas ela não estava gorda, tá? Ela não estava gorda. Se ela tivesse que perder aí 1, 2 quilos no máximo. Mas ela queria encaixar num padrão que ela ia ter que fazer cirurgia para tirar músculo das coxas e das pernas, tá entendendo? Para poder encaixar nesse padrão. Eu disse para ela, minha querida, só tem uma alternativa para você.
Eu acho que Bruna tá querendo Nasça ficar de igual a ela, novo. né, outra? É, você vai E ter que ela. nascer de Perfeito, novo. Denso. Tá entendendo? E aí o que acontece? Essa pressão, né? Esse viver a vida do outro, porque o outro tem uma vida bonita, porque o outro tem um abdômen bonito, porque. Cara, isso tá ficando também muito comum, né? E eu acho que isso leva as pessoas a querer usar expedientes, vamos chamar de expedientes de. Não queria chamar escusos, porque a droga está aprovada para ser usada no Brasil, mas leva. Você vai usar qualquer coisa que você puder para alcançar aquele objetivo. Né? Tem uma pressão Eu É, muito mas grande. tenho. Eu Eu, tenho. eu sempre falo nas consultas, Altran, na primeira consulta normalmente, eu pergunto para a pessoa qual é o peso que ela imagina que ela se sentiria bem, né? Para eu ver o quão adequado é esse peso. E aí, baseado na composição corporal que ela me apresenta, ali no relatório de bioimpedância, eu faço um cálculo estimado de qual seria o seu peso de equilíbrio atual, né? E a frase que eu sempre uso nas consultas é: o nosso corpo conta a nossa história. A gente não dá ré. Então, toda vez que alguém passou do seu peso natural, ficou estimulando a musculatura, houve uma hipertrofia compensatória, essa hipertrofia compensatória aumentou o volume muscular, muitas vezes aumentou a densidade óssea. Então, o peso vai se deslocando para cima, e à medida que a gente sai do nosso peso natural, como o Ricardo falou aqui no chat, o corpo fala, ele nos conta a história pela qual ele passou. E a gente achar que a gente vai conseguir entrar no DeLorean e fazer voltar, não tem como, né? A gente precisa respeitar aquilo. Então eu sempre faço esse cálculo e digo, olha, mais ou menos por esse peso aqui, tu estarás saudável. E daqui para baixo vai ser muito difícil a gente andar. Porque Uhum, daqui para baixo o teu corpo vai entender como uma agressão, como uhum. estoques sendo decompostos, Estresse, como né? um déficit de energia excessivo, estresse, e aí ele vai começar a abrir mão de musculatura, de densidade óssea. Osteoporose é uma complicação séria do emagrecimento, né? Sim. E eu falo todas essas coisas e digo, eu consigo te ajudar até aqui. Só que o problema, Altran, é que os análogos permitem que as Sim. pessoas desçam até onde elas quiserem, entendeu? Maior parte das pessoas, se quiser achatar o seu set point, vai achatar o seu set point. E Verdade. vários pacientes, quando a gente diz, ó, tá na hora da gente começar a redução da medicação, eles não querem. Eles dizem, se não, mas desesperam. agora. Ficam chateados. Não, mas ó, essa dose agora é excessiva para ti. A gente tem que ir para essa dose, tem que começar a tirar o remédio. E é justamente por causa desse padrão de beleza que, que é quase baseado numa média aritmética, assim, né? Ah, eu tenho 1,68 m, então eu devia ter X quilos. Uhum. E aí a pessoa fica nessa obsessão. E, cara, isso é uma das coisas que eu admito, assim, eu sou um grande defensor dos análogos, principalmente da tirzepatida, né? Tenho relatos de casos maravilhosos com eles. Agora, a tirzepatida permitiu esse surto de que as pessoas elas estão querendo ficar com um aspecto desnutrido. The Walking Dead. Pessoas com acesso a Boa, recurso. Denso. A Olivia Wilde, cara, como lembro da Olivia Wilde da minha adolescência, entendeu? DLC, ficava olhando e pensando, nossa, essa é a mulher mais bonita do mundo. Poucos dias atrás eu vi uma foto dela pós-análogos. Meu Deus, cara, ela virou dois olhos assim, saltando para fora da cara, sabe? Uma bochecha marcando o osso. Coisa mais feia, assim. Eu Então, encontrei um amigo meu, William. Eu encontrei um amigo meu que estudou, tô com 40 cravado, né? Encontrei um amigo meu que estudou no pré. Rapaz, ele sempre foi assim, um pouco gordinho, né? Aí perdi o contato com ele, encontrei com ele faz uns 2 meses aí. Meu amigo Altran, não sei se você assistiu The Walking Dead, sabe o que é que eu tô falando, mas sabe aqueles Sei. zumbis? Meu irmão, tudo pendurado, o rosto caído, impressionante. Agora sim, não teve um acompanhamento, né, meu amigo? Fez meio que na doida, muito provavelmente. Mas você vê o que foi, entendeu? Você vê que tem falta uma parâmetro, né? paciente que, assim, ó, até acho que ela tá nessa live, mas não precisa se acusar, né? Mas teve uma paciente que me procurou, cara,
acho que faz mais de ano. E aí a gente teve uma longa primeira consulta, ela já tinha participado de uma mentoria minha, ela me contou tudo o que estava acontecendo na vida dela. E a primeira coisa que eu falei para ela ficou chocada, porque eu disse para ela assim, minha amiga, não é agora que tu vai ter que focar em emagrecimento, entendeu? Antes de pensar em emagrecer, tu tem que te curar emocionalmente. Ela estava numa situação difícil com a família, tu tem que te organizar, tu tem que te Verdade. fortalecer, tu não vai ter energia para lidar com uma dieta, com restrição, com briga contra a balança agora. Tu vai te organizar mentalmente. Lá se foi ela, né? Seguimos trocando ideia eventualmente por WhatsApp. Uns 3 meses depois ela disse: pronto, me resolvi. Me livrei do peso principal. Se é que vocês me entendem, né? Já imagina Me, até quem era o peso me principal. livrei do meu peso principal que estava me incomodando. Aí eu disse, bom, então agora a gente vai começar. Começou a focar na alimentação, proteína, exercício físico, emagreceu um trecho gigantesco. Chegou uma hora que trancou. Fez ali ajuste, tal, não andava. Eu disse, agora é o momento. Dosezinha baixinha de tirzepatida, deu paz para ela, tirou o food noise, seguiu fazendo a aderência dela. Encontrei ela final de semana passado. Cara, tá uma guriazinha. Parece que diminuiu 20 anos, entende? Então, assim, quando a coisa é feita da maneira correta, É, ela funciona, só que a maneira correta demora é. muito, entende? E aí a pessoa tem que poder custear isso, não é barato, né? A pior coisa que uma pessoa pode fazer é abandonar um tratamento desses no meio, é como o Adolfo disse, vai subir com tudo, a mola tá esticadinha ainda, né? Então, assim, é algo é um refinamento de tratamento, não é a primeira trincheira, sabe? Uhum. Não é Não, você o colocou, primeiro você colocou recurso. bem demais, viu? É Perfeito. a coisa do medicamento bem utilizado. É. A gente já falou aqui mais de uma vez, né? Eu gosto de falar isso. Para mim, todo remédio é bom. O que não presta, às vezes, é quem prescreve. Então, a Exato. gente precisa prescrever e acompanhar como você faz. A gente faz a mesma coisa. Se a gente faz isso direitinho, e especialmente, Will, sempre a menor dose eficaz. Isso é o Sempre. princípio de farmacologia, né? A gente que está inventando. Menor dose eficaz. Eu vejo às Exatamente. vezes o paciente dizer assim: ah, não, mas eu acho que tem que aumentar a dose porque eu estou sentindo fome. Aí eu falo: e quem disse que é para você não sentir fome? Uhum. Uhum. Como é isso? Você quer um remédio para você não sentir fome? Não, a ideia não é essa. É para você ganhar controle sobre as suas escolhas alimentares. Para você perder aquele apelo hedônico, né, aquele apelo quase compulsivo, e algumas, às vezes compulsivo, de comer o que você não deveria, né? Uhum. Tem um ponto, esse ponto do peso é engraçado. O paciente chega para mim e faz assim: Dolfo, mas eu pesava 60 quilos. Eu falo: eu pesava 4.300. Quando Leva nasce. uns segundos para entender, né? Que eu nasci com 4.300. Então, assim, isso não significa nada. O Will falou bem: o nosso corpo conta a nossa história, né? Sim. Nosso corpo conta a nossa história de fato. Isso não dá, não tem como regredir. E quando a gente consegue fazer essa catequese de tirar o paciente de cima do número do peso, começa a funcionar, né? Eu gosto de usar o número da circunferência de abdômen para tentar substituir, que é um número que a gente tem um motivo para usar, tem respaldo para usar, mas mesmo assim eu gosto muito de mostrar os ganhos funcionais, Uhum. né? Isso aí é fantástico. É porque, Will, você tocou num ponto, cara, que é importante demais. Aquele paciente chega para você e fala: olha, mas eu já estou usando e não perdi nada, o peso. Mas você vai olhar o aspecto de emagrecimento saudável, tá Uhum. dormindo melhor, está fazendo ginástica melhor, o corpo está sendo mais ferramenta do que prisão, né? Isso tudo são os parâmetros de fato que a gente deve acompanhar. Mas só uma besteira que eu não posso deixar de falar, Altran. Quando alguém te falar que quer ter o corpo de fulano de tal, você pergunta por que ela morreu? Uhum. Eu faço isso. Ah, eu queria ter o corpo de fulano de tal, porque morreu? Não, Aí tu o diz, bom, Adolfo. então o lugar é tu ir, né, em algum terreiro, alguma coisa assim, onde consigam acessar esse universo metafísico aqui. Eu não entendo disso aí, Aqui eu né? não Boa, Eu faço tô esse tipo de com. boa, serviço. Desculpa. Eu tô boa. atendendo um cara, Altran, que ele tá com. Ele tava com um percentual de gordura, ele era um cara magro, normal, é de 14, 13%, mas ele queria chegar em 7% de gordura. Eu digo, meu irmão, que tara doida é essa? Hoje em dia ele tá com mais ou menos
10, 11% de gordura, sabe? Deu uma diminuída boa, meter ele numa cetogênica fuderosa. Sendo que não passa disso, não tem como. Eu tô começando a botar a culpa nos médicos. Eu digo, ó, veja com quem entende bem de hormônio. Eu tô fazendo meu máximo aqui, não consigo lhe levar para esses 7% que ele quer ir. Eu não sei que tara foi essa que ele inventou. Entendeu? O bicho todo trincado, bonito já, bem, mas... Cara, Quem disse que o corpo dele quer 7%, né, pois Eu cara? disse a ele, eu digo, eu acho que não vai mais do que isso. Fazer não o sei quê? se vocês conhecem o Felipe Piacese, acho que vocês conhecem. E Sim. ele fala muito dessa história da galera que começa a utilizar hormônio e se torna, entre aspas, viciado nos efeitos do hormônio. Sim, Né? sim. Isso é muito comum. Até que ponto vocês acham que isso é possível de acontecer também com esse tipo de medicamento? Com os análogos? Boa pergunta. 100% possível. Muito. No sentido de, eu estou emagrecendo, eu estou indo bem, eu estou indo bem, eu estou indo bem, você falou da Olivia Wilde, eu não sabia quem era. Quer dizer, eu sabia, só não tinha relacionado o nome à pessoa. Eu tô olhando pra foto dela aqui, eu tô besta, cara. Sabe, me entristece quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque Claro. por trás, o que é que tem aqui? Talvez tenha uma pessoa com um distúrbio de imagem muito sério e que está usando uma droga, né? Uma droga que não deveria ser utilizada para isso, está usando para abastecer e dar vazão para esse distúrbio, entendeu? Não sei se é o caso dela, né? Mas eu acho que isso é um adoecimento coletivo, Altran. Porque não é só ela. O Carnaval do Rio de Janeiro foi um desfile de pessoas esqueléticas que eram lindas e maravilhosas. Tá desse entende? jeito. A gente então, tá assim, criando uma... Sei não. E é engraçado, The Walking Dead, como o Densa falou. É engraçado como é um padrão cultural que se estabelece, né? Se você, ao longo do tempo, historicamente falando, você vê que uma pessoa que era um pouco mais cheinha, culturalmente era uma pessoa mais bonita, né? No padrão Idade Média, padrão começo do século, sei lá, 19, 18, ainda era desse jeito. Por uns 200 anos eu ia ser um Miss, não era? Você era um Mister. Mister, não vamos botar que você ia ser um Mister, porra, não, né? Mister. Aí, o que é que acontece? Agora, a gente passou por um período onde as pessoas queriam ser super bombadonas, né? Ainda tem muito disso, né? Eu vejo muitas, principalmente muitas mulheres querendo ter um corpo muito forte, um corpão. Sim. Mas a gente está também numa transição para esse corpo esquálido, né? Esse espectro de pessoa, né? Que é uma pessoa que está minguando. Tá entendendo? E, cara, eu fico pensando, onde é que tá o pensamento das pessoas no sentido de saúde, longevidade? Altran, falta de parâmetro. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar assim. Vamos pensar o Densinha, né? Nosso lindo Densinha. Densinha tá aí de boa. O Mister. Se ele quisesse virar jockey de cavalo, ele ia ter que perder uns 30 quilos. Ele tem que ser um belisco para ser jockey de cavalo. Certo. Agora, se o Densinha quisesse virar o Arne Schwarzenegger, né? Halterofilista, ele tinha que ganhar aí uns 30 quilos. Para ficar gigante. Aí eu sempre pergunto ao paciente, qual é o peso certo? Como tá os 30 a mais ou os 30 a menos? Considerando que os três sejam considerados saudáveis. Tá? A gente chega naquela questão, o seu corpo serve para quê? O que você quer fazer? O que você busca realizar com essa ferramenta que está aí arrendada para você? Né? Eu gosto de perguntar isso porque, assim, se você quer ser um fisiculturista, você vai ter que pegar um caminho. Se você quer ser jockey de cavalo, você vai ter que pegar outro. Então é uma questão, de novo, parâmetros funcionais. Parâmetros funcionais. Então, dependendo do que você busca, você vai precisar estar de um jeito ou de outro. Enquanto continuarem com parâmetro numérico de peso, e como o Will falou, né? Tiram de umas contas, umas aritméticas esquisitas aí, que se eu tenho tanto de altura, eu tenho que ter tanto de peso. E pelo amor de Deus, hoje em dia o profissional faz isso, não dá nem para comentar, né? Realmente parou, nunca mais estudou nada sobre o tema. Então, assim, fica complicado.
As pessoas precisam começar a entender o seguinte: seu corpo vai ser tão bonito quanto ele seja harmônico. É um conceito de estética que eu gosto de usar quando eu estou dando aula para as turmas de estética. Eu falo estética é harmonia, proporção e funcionalidade. Essa é a base do pensamento estético, como era discutido por Aristóteles. Ele não usava a palavra estética, tá? A palavra estética é mais recente. Mas ele discutia isso, que o belo era harmônico, proporcional e funcional. Isso é muito mais interessante do que, por exemplo, uma régua fixa de formato. Régua fixa de formato. Temos aqui 4 rapazes aqui nessa live. Cada um vai se agradar mais por um formato do corpo feminino diferente, né? E qual é o ideal? Aí cada um tem suas vivências, suas preferências e vai achar mais belo assim ou assado. Beleza é um aspecto pessoal. Achar Sim. belo ou não é um aspecto pessoal. A estética tem que estar relacionada com proporção, harmonia e funcionalidade. Se as pessoas começarem a ter esse pensamento e ver assim, poxa, meu corpo assim funciona bem para mim, e se eu olho no espelho eu acho bonito, vai ficar mais fácil. Mas aí demanda tempo demais para a gente fazer essa mudança, né? E aí entra eu, aquela história que foi muito foi levado para o lado errado, né? Aquele movimento body positive, que era um movimento que dizia que a pessoa tinha que se aceitar como ela é. Aí daí Deturparam tudo. deturparam tudo e passou a ser eu eu me aceito como eu sou e eu também não quero, eu me aceito como sou e não vou melhorar, não tô nem aí, vou continuar e Uhum. por aí vai, né? Então, quer dizer, você ter noção de até onde você pode ir não é difícil, mas também não é fácil. Principalmente nesse mundo de hoje que você tem todas essas influências que eu falei. Eu lembro logo depois que eu me separei, em 2019, eu fiz um projeto Henrique Altran Gostoso, entendeu? Era Ai, Ai! E eu cheguei, aí Tá até hoje em fase de projeto. não, aí o Felipe falou do cara que quer chegar em 7% de gordura. Eu cheguei em 7% de gordura. Olha só. Mas, cara, eu cheguei em 7% de gordura e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, minhas cartucheirazinhas aqui, os love handle, né, que o pessoal chama, não desapareceram. Nossa. Diminuíram de tamanho, mas não desapareceram. Eu digo, cara, se esse negócio não desapareceu, eu tenho que ir pra onde para poder esse negócio desaparecer? sua Tô hiperlordose fora! não permitiu. Tô fora! Tô fora, cara. Eu não vou ficar me maltratando, me massacrando para poder chegar num ponto, sabe? Aí eu comecei a dizer, quer saber de uma coisa? Deixa esses bichinhos aí. Não vou me estressar com isso, não. Tá entendendo? E Hoje eu aí, mantenho. Altran, Ah, aí tu traz um ponto que para mim é crucial, né? O Adolfo falou ali que é uma falta de parâmetros. Mas eu acho que, por um outro lado, pode ser um excesso de parâmetros externos. As pessoas Sim, balizam o com seu certeza. processo em sim. parâmetros externos, quando na verdade deveriam encontrar parâmetros internos. Então, o que que acontece hoje? As pessoas, elas passam 1 ou 2 horas scrolling aqui, né? E quem são as pessoas que mostram o corpo? As pessoas que têm um corpo que é culturalmente visto como atraente, né? Uhum. As outras pessoas evitam mostrar o corpo. Então passa a ser o parâmetro de emagrecimento estar parecido com fulano de tal. E quando a pessoa chega perto daquilo, sempre vai existir um outro fulano que vai estar melhor. É como comprar um carro, né? Tu compra um carro, aí tu tá Uhum. super feliz que o teu carro tem 4 portas. Mas aí tu descobre que existe um carro que tem 4 portas e um teto de vidro. Aí Uhum. tu pensa, putz, quando eu tiver o carro com 4 portas e um teto de vidro, aí eu vou ser feliz. Aí tu consegue esse carro, mas daí tu descobre que existe uma caminhonete que tem 4 portas e teto de vidro e o pneu Uhum. atrás. E assim tu vai indo. E aí tu vive no futuro. E viver no futuro é a raiz da ansiedade, É verdade. né? É isso aí. Quando a gente vive no passado, a gente normalmente fica deprimido. A gente rumina o que já aconteceu. Quando a gente vive no futuro, a gente deixa surgir a ansiedade, porque a gente está sempre na expectativa de algo que não vai acontecer. Eu serei feliz quando, eu serei feliz quando, eu serei feliz quando. Então, para mim, body positive
é tu estar em paz aonde tu está, Sim, mas com um objetivo claro de onde tu quer chegar, sim, entende? sim. E eu acho que é isso que as pessoas não conseguem mais fazer. As pessoas estão numa busca de preencher um vazio. E por que essa busca tão intensa por preencher um vazio? Porque as pessoas não conseguem mais estar no presente. Quem é que consegue viver no momento presente hoje? Verdade. Sentar e ficar parado e viver o momento presente, né? Essas pessoas, elas estão sempre buscando, buscando e buscando. Então elas têm uma dor, uma angústia, um vazio que não consegue ser preenchido, e o Gabor Maté tem uma frase que eu acho fantástico, que é: enquanto houver uma dor, haverá um vício. Então as pessoas, elas utilizavam o vício da comida, que era socialmente aceito, para aliviar sua dor. Mas agora esse vício da comida está distanciando elas de um outro vício, que é o vício pela composição corporal mais parecida com um esqueleto. Então elas têm uma ponte entre os dois. Elas podem diminuir o prazer da comida com uma substância química. É um vício. É um vício como qualquer outro. Então eu acho que certamente isso que tu falou, Altran, existe, e é pela dificuldade que as pessoas têm de não estarem vislumbrando um próximo passo. As pessoas vivem de expectativa em expectativa. E colocam essa expectativa e a razão de ser e a razão da felicidade em coisas externas. Cara, isso que eu tô falando tem 2.500 anos. Os gregos já falavam sobre esse assunto. Os estoicos já falavam sobre esse assunto. Não é fora que a gente procura as respostas, é dentro. Né? Então, a gente continua 2.500 anos depois, com todo o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento tecnológico que proporcionou o surgimento desses medicamentos, a gente continua cometendo exatamente o mesmo erro, colocando fora algo que a gente deveria procurar dentro. Você falou, Will, da caminhonete que tem 4 portas, que depois tem... É uma demanda por um crescimento que é imposto de fora para dentro e você acredita que é necessário. Eu escrevi um texto sobre isso falando da ditadura da performance. O cara começa a correr porque quer se movimentar, porque está sedentário, e comete o grave erro de se matricular numa assessoria de corrida. Lá se vai R$ 5.000 de tênis, Aí de vai óculos. R$ 5.000 de tênis, óculos, roupa, gel de carboidrato, consulta com o nutricionista e uma planilha que obriga o cara a fazer... Sabe, ele estava querendo correr para sair do sedentarismo e de repente ele ganhou uma fonte de estresse. Virou refém do Garmin. Mas, Altran, você tocou num ponto que é uma crítica que a gente já fez a outras coisas aqui, mas que eu vou estender. Por exemplo, na escola. Quando foi na escola que você leu Arte de Viver? Onde é que você leu Sêneca, Epícteto? Quando foi que você viu isso? Ah, não, mas a gente leu o Cortiço. Nada contra a literatura, tudo bem. Mas compara... Essa risada, eu tenho certeza que o Denis leu e lembrou daquela cena que tem. Certeza que foi isso. E olha que eu nem falei o Ateneu, hein? Olha que eu nem falei o Ateneu. Eu nem falei o Ateneu. Mas assim, o que eu quero dizer? Nada contra a literatura, não é isso. Não entendam dessa forma. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós temos uma grande preocupação em saber em geografia qual é a produção rural da Mongólia, e você não estuda nada que te seja formativo. E quando você vê na escola filosofia, você vê quem foram os filósofos de tal época e decora aquilo. Eu dei sorte, e dei uma sorte enorme de ter um professor chamado Rosival Carvalho, que amo de paixão, referência para mim até hoje, que ensinou filosofia nas aulas de filosofia no Marista. E trazia para nós questionamentos, reflexões, da maneira que ele podia dentro da grade, né, do que era exigido ser passado. Então eu sou grato a ele eternamente. Tá? E depois dele foi todo o trabalho com a Acrópole e tudo mais, que aí mudou a minha vida todinha, para mim é uma coisa muito importante. Mas veja, a gente tinha que ver essas coisas lá na base.
É. Vocês já pararam para pensar que a gente estuda matemática sem estudar lógica? Como é que a gente estuda matemática sem estudar lógica? Lógica enquanto conceito filosófico, certo? Quem viu lógica na escola, viu em filosofia, en passant, Sim. tá? Como é que a gente estudou matemática sem estudar lógica? Aí você vai estudar lógica lá na frente, quando você está vendo lá em álgebra em funções. Mas isso era para ter sido visto antes. Então existe uma má distribuição de uma série de conceitos formativos que, se a gente corrige isso na base, o problema é que a gente não ia ter os políticos que a gente tem. Mas aí já é outra história. Problema para eles, não para nós. Para nós seria a solução. É. Mas assim, é isso. Então, eu vejo muito essa falta formativa, que vai fazer com que as pessoas elas não alcancem esse raciocínio. Não é porque elas não sejam capazes, é porque elas não foram apresentadas. Uhum. É. E aí a gente chega num momento, né? Nós temos aí, estamos em 2026, né? A gente chega no momento onde a gente tem um pensamento corrente, que é o pensamento que permeia a mentalidade da grande maioria das pessoas, né? E nós quatro aqui, malucos, que pensamos diferente, mais a galera que está assistindo a gente, né? Que pensa diferente, que começa a seguir numa contramão e que é criticado porque não faz parte da boiada. O Instagram não vai distribuir, hein? É isso aí. Entendeu? É, é curioso essa realidade que a gente vive hoje. É um negócio assim meio orwelliano, né? Meio? Bem... Eu estou ficando cada vez mais aterrorizado do quanto é completamente. Nós estamos cada vez mais num futuro distópico presente. É, Cada hora mais isso. É aquela história que a gente sempre brincou, né? Um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para rir, um remédio para chorar. E estamos no caminho. Cada vez mais. Cada vez mais as funções reduzindo, as pessoas tendo que ficar paradas. Daqui a pouco entra aí salário social, você recebe o suficiente para consumir o que o sistema precisa que você consuma. E aí vamos morar em cubículos separados, consumindo aquelas coisas de acordo com o que o sistema precisa que seja consumido. Cara, isso é aterrorizante, mas para pensar. Quantos grandes centros urbanos são cada vez mais próximos disso? é isso aí. É isso aí. Eu não gosto de me pegar isso, pessoal, porque eu sou um otimista patológico. Mas é que quando a realidade bate na tua cara, não dá para negar. E aí vem aquela figurinha que o Altran fez, que eu reproduzo por tudo que é lado, que eu adoro, né? O meteoro deixou de ser uma ameaça, passou a ser uma esperança. Uhum. É muito bom. É isso. A gente tem que levar para frente o nosso projeto de camisetas com as nossas frases. Ah, Cara, certeza. Eu acho que isso seria bem legal. Né? Eu acho que isso seria bem legal. Cara, eu acho que vale muito a gente começar a considerar se tornar um pouco mais reflexivo, sabe? Uhum. E eu tento ajudar os meus pacientes a fazerem isso através da consulta, com questionamentos bem abertos, assim, para que eles tentem entender o porquê eles estão desejando tanto aquela medida e qual é a idealização que eles estão tentando atender com aquela medida, né? Porque quando a minha idealização para usar um medicamento, usar uma caneta de emagrecimento, é me livrar de uma esteatose hepática, controlar um diabetes, melhorar de uma artrose do joelho, eu entendo completamente. Mas quando é para me tornar tão magra quanto uma caveira, qual vai ser a minha felicidade quando eu chegar naquela idealização? Sabe? E esse é um exercício estoico que eu utilizo na minha rotina. Quando eu penso em trocar de carro, usando o mesmo exemplo de antes, eu penso, 6 meses depois que eu já tiver com esse carro que eu estou pensando em comprar, quão mais feliz eu vou ser do que eu sou agora? Quanto vale eu colocar minha energia nisso? É verdade. Qual é o resultado? O meu carro é 2015. E não tenho plano de trocá-lo. Entende?
Então tem certas coisas que elas só são fonte de felicidade na nossa imaginação, na nossa idealização. E quando a gente persegue essas coisas de forma quase obsessiva, a frustração é tão grande quando a gente chega naquele resultado que a gente não pensou a fundo nele, que a gente precisa de uma nova para a gente poder suportar a dor de estar frustrado com aquilo que a gente conquistou. Entende? Sim. Então, eu acho que a gente precisa voltar a ter tempos sem nenhum estímulo. Aquele tempo que nós tínhamos na parada do ônibus, na fila do banco, sabe? Onde não existia nada que a gente pudesse fazer. Onde a gente fique refletindo, tá, mas que diferença realmente isso vai fazer na minha vida? Excelente. Só tô triste porque o Will me venceu uma coisa. O meu é 2017. Pensava que o meu tava... Você me venceu. Mais raiz ainda, rapaz. Ô, caramba. Rapaz, vocês falando de negócio de carro, bicho, eu tenho que trocar o meu, mas não é por outra coisa, não. É pra caber todos os meninos. Comprar uma Kombi. Rapaz, eu tô até cantando a musiquinha. O Altran tem muitos filhos ele tem. Eu vou ter que comprar Pergunto pros guris do Altran quantos irmãos tu tem, e ele diz, não sei, cara, faz uma semana que eu não visito o pai. Muito bom. Galera, acho que a gente começou em pontos interessantes. Eu gostei dessa conclusão do Will, de que a gente tem que se tornar... Nós temos que nos tornar mais reflexivos, nós temos que pensar mais. Eu acho que o que está faltando muito é isso, sabe? A gente pensa, vocês que estão aqui assistindo, nós quatro, a gente pensa, a gente reflete. Mas quantos outros fazem isso lá fora? Porque também é aquela história. Será que aquele cara que diz assim, não, eu paro para pensar. Será que ele está pensando ou será que ele está simplesmente reproduzindo algo que ele viu? Né? Exato. Porque é difícil hoje. É difícil hoje você ter pensamentos inéditos. Sabe? Você parar realmente e dizer, cara, olha essa ideia. Tá entendendo? Juntar 3, 4, 5 coisas que você viu e de repente sair uma coisa nova. Porque, assim, se eu fizer o download completo do cérebro do Newton, se eu tivesse essa perspectiva, será que eu ainda assim descobriria a lei da gravidade? Talvez não. Hoje em dia, não. Mesmo com toda essa carga, tá entendendo? E assim, o que eu vejo, assim, a gente está falando muito do que vê e tudo mais, e assim, ninguém aqui está se julgando superior por conta disso, claro que não. Mas o que eu vejo são pessoas cada vez mais alienadas e cada vez mais ausentes de si mesmo. Isso aqui tá lascando a gente, Elton. Não é isso aí, é a forma como a gente usa. É a forma como usa. Não culpa a ferramenta. A ferramenta é maravilhosa, possibilita nós estarmos aqui. Ladrão. Exato, possibilita nós estarmos os quatro aqui conversando, trazendo isso para as pessoas e minha noiva entrar e dizer verdade, amor, eu te amo, aí, Cris, não, meu bem. Eu falei que quando ela aparecesse eu ia falar. Mas a ferramenta que possibilitou a gente se conhecer. Sim. Sabe? Eu vejo muito o seguinte, é mau uso da ferramenta. Mau uso das possibilidades. O Will fala sobre a coisa de estar reflexivo. Eu passei por um negócio que envolve isso aí, que eu achei interessante, comigo mesmo, tá? Eu estava de um jeito que quando eu ia tomar banho, eu ligava uma caixinha daquela da JBL, para enquanto tá tomando banho, ficar ouvindo os podcasts. Aí eu pensei, cara, eu preciso de ausência de estímulo por um tempo, não dá para ser assim o tempo todo. Aí eu parei. Quando eu parar para tomar banho, eu parar para tomar banho. Porque um dos lugares onde eu já tive as melhores ideias da minha vida foi tomando banho. E uma vez eu li um pesquisador falando que quando a gente ouve o barulho da água e vê a água se movendo, isso estimula centros específicos no cérebro que faz ter novas e boas ideias. Nossa. Não me pergunte o motivo, não sei explicar, só vi um pesquisador falando isso. E achei interessante, pensei, cara, olha só, eu estou perdendo a oportunidade
de ter novas e boas ideias, porque estou ouvindo aqui o pessoal, esses minutos que eu vou tomar banho, eu paro isso aqui e vou tomar meu banho. E aí eu parei de botar a caixinha da JBL lá, sabe? E isso parece uma bobagenzinha, mas faz diferença. Faz. Já faz Faz diferença. Faz diferença. Eu desafio a galera que está assistindo a gente aqui, eu desafio vocês, a passar 10 minutos sentado numa cadeira, olhando para o teto, para a parede, para onde você quiser olhar, mas sem fazer nada. Nada. Nem tomar banho. Nem tomar banho. Porque até tomar banho você tem uma rotina. Sim. Tem sabor aqui, sabor acolá, passa não sei o que, etc e tal. Ok. Sem fazer nada. Senta e olha para a parede. E pensa. Meu amigo, é agoniante. É agoniante. É agoniante. Agora, quantas vezes você fez isso no passado? No início pode ser agoniante, Altran. Agora eu vou dizer uma coisa. Cara, novembro do ano passado, a gente decidiu se dar um presente. Eu e a Cássia, a gente adora sauna. A gente comprou uma sauna aqui para casa. E na sauna não pode entrar eletrônico, não pode entrar papel, não pode entrar nada, né? Tudo estraga. Então a sauna é ali 20, 25 minutos obrigatórios de nada. Tu senta, coloca um óleozinho essencial no evaporador ali para dar um cheirinho e olha pro nada e pensa. Cara, a sauna a gente comprou pensando em melhorar a qualidade do sono e tal, aquelas questões do shift de temperatura antes de deitar. Uhum. Isso até rolou, mas, cara, a sauna foi um presente para nossa saúde mental. Uma meditação. Sensacional. Meditação, oração, aquilo que flui, ou nada, ou ficar pensando, divagando. Mas tu entra na sauna, tu já tem aquela sensação de transpiração, barulho da água, como o Adolfo falou, porque tá ali evaporando, né? E, cara, uma paz. Então, assim, para nossa saúde mental foi fantástico, fantástico. Então, eu recomendo que esse desafio do Altran aí, a gente podia fazer um desafio de verdade. 7 dias, 10 minutos parado, olhando para o nada, todos os dias. E aí a gente trocar os insights que a gente teve durante esse tempo aí. Ó, Cristina, minha noiva, ela concordou, então se ela concordou, eu também concordo. Então, por mim, tá colocado. A gente pode fazer isso mesmo de verdade? Começando amanhã. Sim. Bora. Bora. Anotar num caderninho. Isso, Disso aí pode sair a próxima live. Pode ser. E aí, o que vocês acham? A gente grava os relatos a cada dia ou a gente espera para depois falar tudo de uma vez? Não o Altran vai organizar o marketing aí disso aí. O Adolfo vivendo no futuro. Adolfo vivendo no futuro. Não, eu tô perguntando pra gente poder sistematizar. Porque assim, eu achei a proposta... Não, é sério, Densa, eu achei a proposta muito boa. E assim, tanto a gente pode fazer isso e a cada dia relatar o que aconteceu, quanto a gente pode fazer isso, esperar para se juntar depois e fazer o relato junto. Porque achei a proposta boa e o pessoal parece que gostou. Então, de repente, a gente vai ter várias pessoas participando disso. Eu sei como a gente pode organizar isso. A gente pode fazer 10 minutos de meditação uma vez por dia. Não precisa ser meditação. Sentado sem fazer nada. E aí a gente escreve a frase que resumiu aqueles 10 minutos de ócio do dia. Qual foi o pensamento? Qual foi a conclusão? Qual foi a... E aí a gente anota as nossas 7 frases aí pra gente trocar figurinhas na próxima. Já topei. Gostei. Também. Tá fechado. Tá beleza. E os nossos seguidores aqui que gostam de participar dessa live, façam isso com a gente e coloquem as frases de vocês na caixinha de pergunta aqui para nós tentar entender o que passou na cabecinha de cada um. Muito bom. Gostei. Excelente. Beleza. Fechamento perfeito. Tá tudo certo. Muito bom. Excelente, com o gancho, né? Começando com o gancho e terminando com o gancho. Começa com o gancho e termina com o cliffhanger. Chama? Termina com a conexão com a temporada, né? Para poder dar certo. Muito bom. Boa, Sara. Boa. Pode me marcar nos stories aí que eu quero saber as tuas conclusões. Marca, Sarinha. É isso aí. Muito bom. Vamos querer saber. Boa. Bom demais. Beleza.
Galera, putz, foi show de bola, bom papo, excelente papo. Depois a gente combina lá no grupo a nossa próxima, né? Porque Sim, claro. temos que ter a nossa de lei. Na hora. E, Will, tu coloca nós como collab? Claro. Tu me manda a Beleza. fotinho? Tu tem fotinho? Tem sim. Mando, Então eu tá. mando Vocês gostaram da nossa arte, o Will e Densa? Gostei. Tu é doido, Muito ficou boa, massa demais. muito boa. Eu pareço um grandão, assim, né? Pareço com mais de 1,80 m, assim. Um super-herói diferente. Um herói diferente. Um herói diferente. O príncipe do Egito. Não, mas ficou legal, Um dia ficou eu legal. brinquei, um dia eu brinquei com uma paciente para ela olhar aquele episódio do Limitless, o terceiro episódio sobre o jejum, né? Ah, E aí eu falei para ela, com aquele cara que parece meu irmão, o Thor, me fugiu o nome dele agora, Chris Chris Hemsworth. Hemsworth. E aí ela disse, bah, doutor, seu irmão só se o senhor foi fazer um intercâmbio em Chernobyl quando era criança. Vixe, Mário, que ignorância da porra. Obrigado. Mulher tem coração, não? Pegou pesado. Ai, hein? cara. Muito bom. Tá bom Ai, demais. ai. Vamos lá. Valeu, Tá meninos. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu Boa noite, demais. obrigado a todos que Valeu, assistiram até agora. valeu. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.